E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo nós vamos responder a seguinte pergunta: o que são números primos entre si? Mas antes de responder a esta pergunta, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades e conteúdos que são postados aqui semanalmente. Então vamos agora responder a esta pergunta. Nós vamos começar analisando a definição de números primos entre si. Nós temos que dois números ou mais são chamados de primos entre si se o único divisor comum que eles possuírem for igual a 1. Mas o que isso quer dizer? Nós temos o seguinte: em uma situação em que nós vamos comparar dois números ou mais, nós precisamos analisar os seus divisores. E se o único divisor comum que esses números possuírem for o número 1, então nós podemos chamar esses números de números primos entre si. Em outras palavras, nós podemos chamar de números primos entre si todo conjunto de dois ou mais números que possuem como único divisor comum o número 1. Ou seja, o único divisor comum que esses números possuem é o número 1. Isso se eles são números primos entre si. Além disso, se o único divisor comum que eles possuem é o número 1, ele também representa o maior divisor comum que eles possuem, ou seja, o máximo divisor comum. E com isso, nós podemos concluir que o MDC, ou seja, o máximo divisor comum entre esses números, também é o número 1. E nós podemos pensar assim: dois números são primos entre si se o seu MDC é igual a 1. Porque o máximo divisor comum entre eles vai ser igual a 1, e o número 1 é divisor de qualquer número. E sendo ele o máximo, ele também será o único. Por isso que nós podemos dizer que dois números primos entre si possuem o MDC igual a 1. E desse modo, para compreender melhor este conceito, nós vamos analisar dois exemplos. Nós vamos começar com um exemplo que envolve apenas dois números. Nós vamos considerar os números 9 e 14, e nós podemos afirmar que os números 9 e 14 são primos entre si. E para compreender esta afirmação, nós vamos considerar os divisores do número 9 e os divisores do número 14. Começando pelos divisores do número 9, nós sabemos que esses divisores são 1, 3 e 9. Além disso, agora nós vamos considerar os divisores do número 14, que são 1, 2, 7 e 14. E se nós compararmos todos os divisores do 9 com os divisores do número 14, o único divisor que aparece nesses dois conjuntos é o número 1. Portanto, o único divisor comum que eles possuem é o número 1. E quando isso acontece, nós podemos dizer que os números 9 e 14 são primos entre si. E além de ser o único divisor, o número 1 aqui também é o máximo divisor comum, o que permite que a gente faça a seguinte afirmação: que o MDC entre 9 e 14 também é igual a 1. E se você não sabe como calcular os divisores de um número, eu vou deixar aqui um link no qual eu explico como nós podemos calcular os divisores de um número. E eu vou deixar também um link no qual eu explico como nós podemos calcular o MDC entre dois números. Agora que nós já analisamos este primeiro exemplo, nós vamos analisar um segundo exemplo envolvendo mais do que dois números. E nesse segundo exemplo, nós teremos três números considerados. Então vamos analisá-lo. Nesse segundo exemplo, nós vamos considerar os seguintes números: 9, 14 e 25. E nós podemos afirmar que esses três números são números primos entre si, porque o único divisor comum que eles possuem é o número 1. E além disso, o seu MDC também é igual a 1. Vamos começar analisando novamente os divisores do número 9, os divisores do número 14, e nós vamos acrescentar agora os divisores do número 25. E os divisores do número 25 são 1, 5 e 25. E se nós compararmos os divisores desses três números, que são 1, 3 e 9, 1, 2, 7 e 14, 1, 5 e 25, o único divisor comum que aparece nos três conjuntos é o número 1, o que significa que o 1 é o único divisor comum que esses três números possuem. E se isso acontece, nós podemos afirmar que esses números são primos entre si. E além disso, o MDC entre 9, 14 e 25 também é igual a 1, porque além de 1 ser o único divisor, ele também é o maior divisor comum, ou seja, o máximo divisor comum desses três números. E agora, para o nosso próximo vídeo deste conteúdo, eu vou deixar uma pergunta. A pergunta que eu vou deixar é a seguinte: quais pares de números do quadro abaixo são primos entre si?
E aqui neste quadro nós temos 4 números, 2, 3, 10 e 25. E o nosso objetivo é determinar quais pares de números que serão primos entre si. E quando eu falo de pares de números, eu estou falando de um conjunto composto por 2 números. Por exemplo, eu vou analisar se os números 2 e 3 são primos entre si, eu vou analisar se os números 2 e 10 são primos entre si, e eu vou fazer isso com todos os possíveis pares, e determinar dentre todos esses possíveis pares, quais deles são números que são primos entre si. E isso eu posso fazer de duas maneiras diferentes. Na primeira delas, eu vou elencar todos os divisores de 2, 3, 10 e 25 e comparar 2 a 2 quais são os divisores comuns. Se o único divisor comum entre dois números for o número 1, então nós podemos afirmar que o conjunto de dois números é um conjunto de números primos entre si. E se o número 1 não for o único divisor comum, ou seja, se nós tivermos mais divisores além do 1 que são comuns, nós podemos afirmar que o conjunto desses dois números não representam números primos entre si. Responda essa pergunta aqui nos comentários. E se você ficou com alguma dúvida, escreva também, porque assim nós podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você acompanha todas as novidades postadas aqui semanalmente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.